quero que você dobre a sua atenção nessa noite, porque o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus já falou com você nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra lá comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Estarei lendo aqui somente um versículo, depois a gente estaremos lendo Evangelho de João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Desde já eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, por mais uma vez poder estarmos aqui juntos adorando a Deus. Estou aqui revendo o meu amigo de longa data, Renato. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço também a oportunidade, agradeço ao meu companheiro Ivan, que esteve fazendo esse convite. Deus abençoe em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16. Todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta. Agora localizemos o texto de João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo de número 1, todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vimos o que, igreja? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode tomar o seu assento, glorificando, bendizendo, exaltando o nome que está acima de todo nome, o nome precioso de Jesus. Amados, todo culto ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte qual você adora ao Senhor, clama pelo nome dele, e o Senhor recebe o seu louvor, a sua oração. E a segunda parte é a parte qual Deus agora ele vai falar conosco, responder todas as nossas orações, aquilo que nós pedimos a Ele, ou seja, retribuir para nós aquilo que nós fizemos para Ele na primeira parte. Na segunda parte Ele derrama sobre as nossas vidas. Então eu peço que você dobre a sua atenção na palavra de Deus, porque eu tenho a certeza que você não vai sair daqui da forma que você entrou, mas Deus vai falar contigo. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós notamos uma certa diferença dos demais evangelhos, porque o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que é isso? Evangelho sinótico são evangelhos comparados. A maioria das coisas que nós encontramos no Evangelho de Mateus, nós também encontramos em Marcos e também encontramos em Lucas. Só que no Evangelho de João é um pouco meio diferenciado a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Porque Mateus ele dá-se início começando a falar do nascimento de Jesus Cristo em Belém,
que Jesus Cristo ele nasce de uma virgem, que Jesus Cristo ele cresce e inicia o seu ministério. Lucas também é a mesma coisa, começa falando que Jesus Cristo ele veio, nasceu numa virgem, ele numa fuga repentina ele foi para o Egito, retornou-se para Nazaré, depois de um certo tempo ele foi para Cafarnaum. Mas o evangelista João ele é diferente, ele vai além daquilo que os demais evangelistas haviam pregado, ou melhor, relatado no seu evangelho. Ele começa a dizer desde a pré-existência de Cristo, ele começa a dizer que no princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou-se entre nós. Quem sabe você está com a seguinte pergunta agora: mas Jesus Cristo ele já veio e habitou no meio do seu povo? Sim. Como? Em formas teofânicas, em formas de anjos, em formas de homem, porque Jesus Cristo diz, a palavra de Deus diz que quando Deus ele se apresenta para Abraão juntamente com alguns anjos e diz: olha Abraão, em certo tempo Sara, sua mulher, vai ter um filho. E ali a Bíblia diz que era o próprio Senhor dialogando com Abraão. A Bíblia também vai dizer que lá no véu de Jaboque, ali apareceu-se um anjo. Mais uma vez Jesus Cristo, numa forma teofânica, se apresentando para ele como anjo. Lá quando estava Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro, de repente uma voz chama ele: olha Moisés, vem aqui que eu quero ter um particular contigo. E diz a Bíblia que era a voz do Senhor chamando a Moisés, ou seja, Deus, Jesus Cristo já estava se apresentando perante o seu povo, para quê? Para se dar início à obra que ele teria sobre a humanidade. E a Bíblia vai dizer que aquela voz que conversou com Moisés na sarça, disse para ele: olha Moisés, eu tenho visto, eu tenho contemplado aquilo que o meu povo está vivendo lá no Egito, mas eu vou levantar você, e você vai arrebatar aquele povo do Egito, e vai conduzir aquele povo para uma terra, o qual eu tenho jurado para Abraão, Isaque e Jacó. E diz a Bíblia então que Moisés ele se levanta como o quê? Um líder. Ele arranca Israel das garras de Faraó e conduz aquele povo para o deserto, até chegar nas províncias de Canaã. E diz a Bíblia Sagrada que em certa feita, certo tempo, o povo agora começa a questionar com Moisés, dizendo: olha Moisés, mas como nós podemos servir um Deus que nós não conhecemos? Como nós podemos servir e adorar um Deus o qual ele não tem casa? Os deuses lá no Egito tinham casa, mas o Deus de Israel não tem casa. Então Moisés ele sobe ao monte para dialogar com o Senhor, e o Senhor diz para ele: olha Moisés, você vai fazer algo, tudo que você está vendo aqui agora, que eu estou te mostrando, você vai construir. E diz a palavra do Senhor que Deus ele dá uma ordenança para Moisés construir um santuário, um tabernáculo, um templo de adoração. E Moisés então ele acha no meio daquele povo pessoas que mexiam com carpintaria, e começa então a construir aquele templo. Aquele templo ele era dividido em 3 partes, sendo átrio, lugar santo e santo dos santos. No mundo teólogo, esse tabernáculo ele está simbolizando as 3 coisas que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo, entenda aqui, se Jesus Cristo ele é o caminho, desde já eu quero começar a profetizar sobre a sua vida. Se ele é o caminho, todo o resto é atalho. Se ele é a verdade, todo o resto é mentira. E se ele é a vida, todo o resto é morte. E diz a palavra então de Deus que depois daquele santuário, aquele tabernáculo ter sido construído, o sacerdote fazia o ofício sacerdotal uma vez ao ano. Que isso? Como isso? Sim, durante uma vez no ano o sacerdote ele entrava para adorar a Deus. E no átrio havia 2 coisas ali: havia a pia de bronze e o altar do holocausto. Quando o sacerdote ele entrava para sacrificar a Deus, para adorar a Deus, ele tinha que primeiramente fazer o seu sacrifício de adoração a Deus.
Assim eu vejo a igreja nos dias atuais. Quando entra na casa do Senhor, não se preocupa mais em fazer o seu sacrifício de adoração a Deus, não se preocupa mais em fazer o seu sacrifício, aquilo que Deus recebe como algo santo. O que é isso, pregador? Os irmãos hoje, nos dias atuais, não se preocupam mais em orar quando entram num lugar como esse, não se preocupam mais em dobrar o seu joelho para adorar a Deus quando entra num lugar como esse, entra de qualquer maneira. À frente do sacerdote agora estava a pia de bronze. O sacerdote agora lavava suas mãos e entrava no lugar santo. É aqui que eu quero começar a dizer algo para você. Todo o ofício sacerdotal, o sacerdote me chama muita atenção, porque não era qualquer pessoa que tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. A pessoa, para ela ser sacerdote, primeiramente ela tinha que ser da tribo de Levi. Ela não poderia ser da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Benjamim, da tribo de Naftali, não. Tinha que ser da tribo de Levi. O que é isso? A Bíblia diz que os levitas, se nós formos intitular um cargo para os levitas hoje, o que era? Como diáconos dentro da igreja. Porque a principal tarefa dos levitas não era louvar ao nome do Senhor. A principal tarefa dos levitas não era afinar os seus instrumentos para adorar a Deus, não. Mas a principal tarefa dos levitas era cuidar da casa de Deus, era preservar a presença de Deus. Ei, quem sabe Deus já começou a falar algo aqui com você. E quando o sacerdote ele entrava no lugar santo, havia duas coisas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. À sua direita estava a mesa dos pães da preposição. O que é isso? Jesus Cristo, certa feita, ele disse para os seus discípulos: eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim jamais terá fome. Ou seja, se você nesta noite entrou neste lugar na presença de Deus, buscando uma palavra dele para saciar a sua fome, ei querido, ele está dizendo que ele é o alimento espiritual para a sua vida. Nós estamos numa campanha de avivamento, mas não tem avivamento, não existe avivamento se antes não houver a palavra de Deus na sua vida, se antes não houver a palavra de Deus que penetra e alimenta a sua vida. Segunda coisa, à sua esquerda estava o menorá. Que é isso? Um candelabro com uma taça, mais ou menos um castiçais com 7 pontas. Isso tem algum significado para nós, porque Jesus Cristo certa feita disse para os seus discípulos: eu sou a oliveira e vós sois os meus ramos. Jesus Cristo ainda disse mais: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aquele menorá, aquele candelabro, ele era usado para trazer luz na presença do lugar santo. O que é isso que eu quero dizer? Hoje, os crentes, os cristãos dos dias de hoje, têm perdido a luz. O que é isso? Quem sabe você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, por onde você anda, as pessoas não conseguem olhar para você e dizer: olha, eu estou vendo algo diferente na sua vida. Eu não sei se você é evangélico ou não, mas eu vejo uma luz, eu vejo um brilho diferente na tua face. Ei, querido, Jesus Cristo, se você por longo desse tempo perdeu o brilho do Espírito na sua vida, Ele está dizendo para você: Ele é a luz da sua vida. Ele quer fazer de você a luz, porque para que onde você for, as pessoas venham a reconhecer que Ele habita em vós, que vós é o tempo dEle e que a presença dEle está sobre a sua vida. Ei, pregador, mas faz muito tempo que eu estou na presença de Deus. Há 5 anos atrás, a luz de Deus habitava sobre a minha vida. E Ele tem uma palavra para dizer para você. Ali no livro de Isaías diz que Deus não deixará quebrar a
quebrar a cana trilhada e nem deixará apagar o pavio que fumega. Ei, querido, independente da chama, do tamanho da chama que habita ainda sobre a sua vida, mas Ele quer acender de novo essa luz, Ele quer acender de novo esse brilho, para que por onde você for, a glória de Deus, a presença de Deus venha estar contigo. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui neste altar. Se você não está sentindo, não sei, algum problema tem. Se você não consegue sentir, tem alguma coisa de errado na sua vida. Mas quando você está aqui, se você entrou com fome, você tem que sair deste lugar saciado. Se você entrou aqui com a tua luz apagada, Ele vai acender essa chama hoje na tua vida. São 5 dias de campanha de avivamento. Eu creio que não foi avulso esses 5 dias. Alguém estava nesse altar pagando preço, dizendo: Senhor, desde o início, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, derrama avivamento nessa campanha, faz algo diferente. Eu tenho a certeza que esse propósito não foi em vão, mas Deus, Ele vai avivar a sua vida hoje. Se você está sentindo a presença de Deus, se você está sentindo a presença de Deus, em nome de Jesus, levante a sua mão e adore a Ele. Quem sabe lá no átrio você não prestou o seu ofício de adorar a Ele, faça o teu sacrifício de adoração a Ele, mas faça agora, porque ainda tem tempo para adorar. Aleluia, 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 Jesus. Redobre a sua atenção em nome de Jesus. Deixa eu continuar. Deixa pra gente estourar daqui um pouquinho. O sacerdote agora, ele estava prestes a entrar no lugar santo dos santos. Na frente da cortina havia o altar do incensário, aonde era colocado incenso, e aquilo subia como cheiro suave às narinas de Deus. Ele acendia o incenso, Deus recebia aquilo como cheiro suave, e agora tinha mais uma coisa que separava ele do Santo dos Santos. O que é? Havia uma cortina ali. O sacerdote, ele não poderia atravessar aquela cortina se os seus ofícios que ele fez lá antes de chegar ali não tivesse sido aceito a Deus. Ele estava prestes a entrar no lugar mais glorioso da vida dele. Só bastava ele passar a cortina, atravessar aquela cortina. Lembrando, eu disse aqui que se uma pessoa ela não fosse da tribo de Levi, ela não poderia atravessar aquela cortina e chegar na presença de Deus. Nos dias de Jesus Cristo não havia mais levitas, não tinha pessoas descendentes da tribo de Levi. As pessoas que eram sacerdotes nos dias de Jesus era qualquer pessoa, não tinha mais esse zelo. Tanto que, se você for estudar sobre Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, eles não eram descendentes da tribo dos levitas. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele morre, que ele padece no alto daquela cruz. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Espero que você vai entender. Se Jesus Cristo ele morresse naquela cruz e o véu daquele templo não se rasgasse, a gente não poderia estar na presença dele hoje. Por quê? O ofício sacerdotal era algo vitalício. Não era qualquer pessoa que poderia entrar na presença de Deus. Para um sacerdote passar o seu ofício sacerdotal para outra pessoa, além da pessoa ser da tribo de Levi, a pessoa tinha que rasgar as suas vestes na frente daquela pessoa
e transferir o seu ofício para aquela pessoa que estava à sua frente, ou o sacerdote deveria morrer e passava o seu ofício para o seu primogênito. Eu vejo aqui, não tinha como Jesus rasgar as suas vestes na cruz, porque as suas vestes já tinham sido arrancadas. O templo de Herodes era algo santo para os judeus. Eles acreditavam, tinha uma grande reverência por aquele lugar, porque a presença de Deus um dia habitou naquele santuário. Daí quando Jesus Cristo ele disse, está consumado, no momento que Jesus Cristo ele entrega o seu Espírito para Deus e morre ali naquela cruz, eu imagino o magma da terra se aquecendo, as placas tectônicas se movimentando, e houve grande terremoto naquele lugar. Naquele instante houve um eclipse solar, a lua tampou o sol, houve trevas sobre a face da terra por 3 horas. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Olha o que Deus está me revelando aqui. As coisas que vêm de Deus não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É de cima para baixo. É do céu para a terra. É do céu para a sua vida. Eu imagino todos os povos, línguas, nações, agora se desesperado, dizendo, olha, a gente sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora a gente nunca mais vai estar na presença de Deus. Não tem como mais a gente estar na presença de Deus, porque a gente não é sacerdote. Só que no momento que o véu se rasga, você vai entender isso já já. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Você não entendeu ainda, senão você tinha glorificado ao nome de Jesus. Jesus ele não poderia mais rasgar as suas vestes, porque ele estava pregado naquela cruz. Mas no instante que o véu do templo se rasgou, ele estava dizendo para mim e para você: você não podia estar na presença do meu Pai, mas agora você pode, porque você também agora é sacerdote. É sacerdote. É sacerdote. Ei, querido, estar na presença de Deus não é obrigação. Estar na presença de Deus é privilégio. Estar na presença de Deus é privilégio, porque outrora a gente não podia, mas pelas suas pisaduras, pela sua morte na cruz, você pode estar aqui hoje. Você pode estar aqui hoje. Se o véu do templo não se rasga, se Jesus Cristo não padece, se Ele não te faz sacerdote, não haveria culto aqui hoje. Não haveria campanha de avivamento aqui hoje. A cantora não estaria louvando aqui hoje. Louvado seja Deus. Ei, querido, você está na presença de Deus. Você hoje pode entrar na presença de Deus. O sacerdote agora, ele atravessava aquele véu do templo, o véu do tabernáculo, e o que estava na frente dos seus olhos era Arona Kodesh. Que é isso? A arca da aliança. A Bíblia diz que sobre o propiciatório daquela arca, a glória de Deus saía daquele meio. A Shekinah de Deus enchia aquele lugar. A pessoa, o sacerdote, ele não conseguia ver o metro à sua frente, por causa da glória de Deus. Mas algo me chamou muita atenção nessa palavra, porque a Bíblia diz que quando Deus, Ele deu a ordenança para Moisés construir uma arca, os varões, as argolas, o propiciatório, os querubins,
Deus escolheu a pior madeira. Eu imagino a mente de Moisés. Como é para o Senhor? Vamos pegar a melhor madeira, uma madeira boa, uma madeira resistente. Mas Deus escolheu a pior. Qual é? A madeira de acácia. Se você for parar para estudar sobre a madeira de acácia, você vai ver que coisa de louco essa. Por quê? A madeira de acácia era a madeira que tinha menos valor no deserto. Por quê? Era madeira feia, cheia de ferpas, de nó. Uma madeira que não tinha valor nenhum. Uma madeira que não servia para nada. E foi essa que Deus escolheu. Quem sabe você lá no mundo não tinha valor nenhum. Quem sabe você, quando antes de conhecer a Jesus, não tinha valor nenhum, não prestava, ninguém dava crédito para você, era mentiroso, caloteiro, andava de boca de fumo em boca de fumo vendendo droga, andava de bar em bar bebendo pinga. Mas Deus, Ele escolheu você. Deus, Ele escolheu você. Ei, querido, você está aqui, não foi porque eu te escolhi. Você está na tua igreja, não foi porque o teu pastor te escolheu. Você está na tua casa adorando a Deus, não foi porque a tua mãe disse: eu quero ter um filho que vai adorar a Deus. Ei, querido, você está aqui hoje com o privilégio de levantar a sua mão, não foi porque o dirigente dessa igreja te escolheu, mas você está aqui hoje para conduzir a presença dele, porque ele te escolheu, porque ele te escolheu, porque ele te escolheu. Se você é escolhido dele, se você acredita nisso, levanta a tua mão, glorifica o nome dele. Você que tem língua estranha para falar, adore a Deus, glorifica o nome dele, exalte o nome dele, porque você é escolhido dele. Foi ele que te escolheu, igreja. Pare de se preocupar com o teu vizinho, pare de se preocupar com o teu irmão. Ei, quem te escolheu foi Deus, quem te usa é Deus, quem te chamou foi Deus. E quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza pela escolha que Ele fez. Eu quero fazer uma rápida ilustração aqui para que você entenda melhor o que eu quero dizer agora. Deus escolheu a pior madeira. Para quê? Para ser portadora da sua presença. Ei, pregador, mas você não leu o texto? Que Deus, Ele habitou, e Jesus habitou no meio do seu povo no Antigo Testamento, sim. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, como a irmã disse. Jesus apareceu no meio da fornalha. Estava lá Ezequiel, teve a visão dele e disse: filho do homem, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Beltazar não viu ele, viu o dedo, não caiu porque estava sentado, mas os joelhos batiam um no outro por causa da glória dele. Quem sabe, preste atenção nessa ilustração, quem sabe lá no meio do deserto havia muitas madeiras de acácia, e as pessoas que saíram para procurar a madeira de acácia, a hora que encontraram, colheram aquele feixe de madeira, estavam sendo levadas para construir a Arca da Aliança. Quem sabe a madeira que ficou lá no deserto: ei, mas aonde você vai? O sacerdote vai usar você para quê? Aquela madeira que tinha sido escolhida: eu era nada até o dia de ontem, eu fui nada até agora, eu não valia nada até agora,
mas agora Deus me escolheu. Eu não prestava nesse meio aqui, mas agora eu presto porque Deus me escolheu. Eu não tinha valor para o homem, mas para Deus eu sempre tive o valor. Eu quero ver se você vai dar glória daqui 5 minutos. Só que tem um porém. A hora que a madeira é escolhida, ela agora começa a querer se exaltar. Olha, eu não era nada, mas agora eu levo a presença de Deus. Se eu não pregar, não acontece nada. Se eu não louvar, Deus não desce dentro da sua igreja. Eu quero ver adorar a Deus agora com essa palavra. Ei, se eu não pegar aquele microfone lá, parece que não tem unção, parece que Jesus Cristo não se faz presente. Ei, mas a hora que eu pego o microfone, eu canto, o povo sai rodando, o povo se enche de Deus, o povo começa a adorar a Deus, o povo começa a falar em língua estranha. Só que tinha um porém, numa escala de 10 pessoas, que não vale nada, que não presta. A hora que Deus resolve pegar, levantar e usar, dentro dessas 10, no mínimo, umas 3 acham que aquilo é glória dela, que é ela que está fazendo, é ela que prega, é ela que louva, tem esse negócio. Só que antes de acontecer isso, o que Deus disse? Montou a arca. Eu imagino agora, eu vejo aquele baú sendo montado, sendo feito aquela caixa de 1,5 metro de comprimento. Eu imagino Moisés dizendo: aí, Senhor, está pronta. Aqui, ó, está pronta a arca. Só que Deus disse: não, Moisés, ainda não. A minha ordenança não foi somente para você construir uma arca, um caixote, nada mais. Está faltando uma coisa aí, Moisés. O que é, Senhor? Revista ela de ouro por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Ei, o que é isso, pregador? O que você quer dizer com isso? Que quando Deus ele te escolher, não é para a tua glória, não é a glória sua que vai aparecer, mas é a glória dele, é o poder dele, é a presença dele que vai aparecer na tua vida. Se você louva, é a presença dele que tem que aparecer na sua vida. Se você prega, é a presença dele que tem que aparecer na sua vida. Se você é usado em profecia, é a presença dele que tem que aparecer. Jesus, no livro de João, capítulo 3, ele teve um diálogo com Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, para você conhecer o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas como posso, Senhor, nascer de novo? Porventura eu, estando velho, retornaria para a barriga da minha mãe e iria nascer? Não, Nicodemos, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, Nicodemos, que se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Continuando o diálogo, Nicodemos, impressionado com a sabedoria que aquele homem tinha, impressionado com a autoridade que Jesus tinha para falar, Jesus disse: olha, Nicodemos, você pode estar se admirando da minha doutrina, dos meus ensinamentos, da minha sabedoria, mas tem uma coisa: importa que eu diminua, que eu não apareça, que eu suma, mas quem aparece é Ele, quem tem que aparecer é Ele, porque aqui, como está escrito, tudo que foi feito se fez, e sem Ele, sem a presença dEle, sem a unção dEle, sem a autoridade dEle, sem a presença dEle, não tem como acontecer nada. Se coloque em pé em nome de Jesus. Como pode Deus escolher a pior madeira para levar a sua presença? O apóstolo Paulo, ele disse que Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Ele pega aquelas coisas que não são para confundir aquelas que são. Quem sabe você conhece um irmão, tem um amigo, um parente, um familiar que faz muito tempo que está na presença de Deus. Ele, por o fato dele estar mais tempo do que você, ele acha que Deus não vai te usar, porque Deus ainda também não usa ele. Ei, querido, mas tem essa palavra contigo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Se eu for querer saber aqui, perguntar do testemunho de cada um, alguns vão dizer: eu era viciado, eu bebia de bar em bar, eu tive várias mulheres, batia na esposa, não prestava nada, cheirava cocaína, fumava maconha. Só que hoje você está aqui. Hoje você está aqui, outra hora você não valia nada, não prestava. A sociedade te rejeitava. Dizia para você: esse aí não presta, esse aí está condenado, vai para o inferno já. Não tem mais salvação para eles, não tem mais salvação para ela. Quem sabe as pessoas diziam: nossa, esse aí, pau que nasce torto, morre torto. Ei, irmão, mentira isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o carpinteiro. E se Ele é carpinteiro, Ele tem o poder para endireitar a sua vida, endireitar a tua família, a tua parentela, e a tua família servir a Deus.